Ei, vem cá, vem cá. Você sabia que inspiração é uma palavra que os crentes crê muito, né? Os crentes crêem que todos os livros da Bíblia Sagrada foram inspirados por Deus. Os crentes crêem nisso. Eu demoro para acreditar nisso, né? Mas, resumindo, vamos só tentar o que é para você ver o que é inspiração, ver se tem cabimento, né? Que os crentes acreditam que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas o que é inspiração? Eu vou lhe explicar o que é inspiração para você tirar as suas conclusões. Eu, uns anos atrás aí, eu andei muito inspirado por três mulheres aí. Três mulheres que passou no meu caminho. E quando eu estava inspirado nelas, preste atenção, eu inspirado nelas. Eu não estou falando que elas estavam inspiradas em mim. Eu estava inspirado nelas. Então, quando eu estava naqueles momentos de inspiração nessas mulheres que passou pelo meu caminho, eu fazia poema inesquecível para elas. E elas ficavam encantadas, né, comigo, falava de bem de mim e tal, mas por incrível que pareça, como elas não estavam inspiradas em mim, todas foram embora. Isso é o que eu chamo de inspiração. Essa que é a aspiração. Então, se um homem, se eu estou, eu vou segurar a palavra em mim mesmo ainda. Se eu estou inspirado em Deus, isso não quer dizer que Deus estava inspirado em mim no momento que eu estava inspirado nele. Não tem nada a ver. Então, eu posso até estar inspirado em Deus e querer escrever alguma coisa, né? Mas eu estava inspirado, não quer dizer que Deus estava inspirado em mim. Você vê só, o rei Salomão, né? Eu acho que é o escritor da Provérbio, né? Lá, Provérbio de Salomão, não é isso? O homem tinha mais de 1000 mulheres. Se não me engano, eram 800 mulheres. Então, o homem inspirado nas mulheres, ele escreveu aquilo lá. A palavra já diz, Provérbios de Salomão. Então, Salomão, inspirados nas mulheres deles, ele escreveu aquele livro, que a igreja tem como inspiração. Porque inspiração de Deus, né? Inspiração de Deus. Não, mas você não entendeu nada ainda. Salomão, inspirado nas mulheres, escreveu aquele livro chamado Provérbios de Salomão. E a igreja a recebe como o quê? Palavra de Deus. Porque eles dizem que toda a Bíblia é palavra de Deus. Um homem inspirado em mulher. É para você sentir o peso do engano que se encontra a igreja chamada evangélica. Aí entrou no meu pensamento aqui e digo, olha, agora eu entendo começo a entender aquele programa que tinha na Globo, eu acho que começava a passar 5 horas da tarde. Eu chegava do serviço cedo e ninguém me tirava da frente da televisão para ver aquele programa. Eu adorava aquele programa. Você sabe qual era? Você imagina, hoje não passa mais, né? Faz um tempo bom que não passa mais. Mas eu gostava daquele programa, né? Todo dia eu tinha que chegar cedo, já deitava na cama, ligava a televisão para assistir aquele programa. Sabe que programa que era? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com certeza, a Globo se inspirou nos evangélicos.
Porque um sabugo de milho era um homem. Era, você que é tem um pouquinho mais de idade, você deve se lembrar disso, né? Um sabugo de milho era um homem, garnizé. Quem lembra disso? Sabugo de milho. Era faz de conta, que é o garnizé. Uma boneca de pano, faz de conta, que era Emília. Então, meus amados, aí a Globo deve ter visto os crentes levantando um pedaço de pão e dizendo, faz de conta. Essa semana mesmo eu estive conversando com um crente, né? E ele falou, não, aquilo lá que nós comentando sobre isso, do pão que eles levantam na chamada Santa Ceia, que não é Santa Ceia. Não, mas aquilo era faz de conta. Então não era igreja. Então não é igreja. É o sítio do Pica-Pau Amarelo. Se faz de conta, levanta um copo de que suco. Faz de conta que é o sangue de Cristo. Então não é igreja, pô. É o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aonde é que a igreja vai parar? Quando que a igreja vai se acordar desse faz de conta? Quando, meus amados? Enquanto isso, enquanto a igreja não se acorda, os chamados pastor, que não são pastor também, vão se alimentando dessa ignorância da igreja, fazendo seus faz de conta, como se Deus brincasse de faz de conta. Meus amados, e não é crente que entrou na igreja ontem, que nunca leu nem sequer uma Bíblia, começou a ler a Bíblia ontem, pegou na Bíblia ontem. Não é um crente que pegou na Bíblia ontem. Eu estou falando de crente de 40 anos de evangélico. Ainda nessa ideia de faz de conta. Meus amados, pelo amor de Deus, essas pessoas, elas precisam de oração. Então ore por eles. Amém? Fica aí essa dica aí, esse raciocínio, esse esclarecimento, e nós se encontramos nas voltas da vida por aí. Amém?